Continuando com a nossa série de tutoriais sobre as ferramentas que a Objetivo Edições disponibiliza aos seus clientes, vamos falar agora sobre a ferramenta de retenções. Vários prestadores de serviços, ou até mesmo os tomadores de serviço, acabam tendo dúvidas quanto ao destaque das retenções ou das alíquotas para uma possível retenção, quando que destaca, quando que é obrigado a reter ou não, quais são os valores dessas retenções, quais são as regras para aplicar ou não essa retenção. Então isso dificulta bastante algumas relações e, logicamente, pode resultar em erros tanto na emissão do documento, quanto na apuração dos impostos, quanto nas obrigações acessórias vinculadas a essas situações. Então, vamos demonstrar aqui uma utilização da ferramenta que pode te ajudar nessa situação. Ela está disponível na aba Fiscal Federal, porque nós trataremos de retenções dos tributos federais, que seriam Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição e também o INSS. Então, esses tributos relacionados a uma prestação de serviço. Na aba de ferramentas Fiscal Federal, ela se chama Retenções Federais e traz a identificação, que ela pode te ajudar na fundamentação destes tributos. A ferramenta ela disponibiliza, você pode segmentá-la, qual que é o tipo de serviço que você necessita, qual que é o grupo dessa prestação de serviço, que é de acordo com a Lei Complementar 116, que a retenção não é por KNAI, e sim pelo serviço que está sendo executado, ou discriminando o código ou a descrição do serviço. Então vamos considerar aqui um serviço de, vamos colocar aqui consultoria. Vou colocar o 17.20, consultoria e assessoria econômica e ou financeira. Resultado encontrado, que foi o nosso serviço, vamos ver os detalhes deste serviço. Ele está dentro do grupo 17, é o item da lei 17.20 e traz aqui uma descrição, uma síntese, uma explicação para esse serviço. Às vezes a pessoa tem dúvida se aquele serviço se encaixa ou não neste código, então essa síntese seria para ajudar nisso, trazendo ali uma explicação do serviço. Na aba inferior você já vai observar as três divisões: o imposto de renda retido na fonte, as contribuições sociais retidas na fonte, ou como alguns costumam chamar de PCC, que é o PIS, COFINS e Contribuição, e o INSS. Então as três situações de retenção divididas em abas. Primeiro, para o imposto de renda, então nós temos aqui uma alíquota de 1,5%. Este serviço está sujeito a uma retenção de 1,5%. Aí os campos próximos vão trazer fato gerador, a fundamentação legal, por exemplo, está sujeito à retenção de imposto de renda quando for a assessoria e consultoria técnica ou simplesmente a consultoria. São itens que estão lá no regulamento do imposto de renda. Aí aqui você pode acessar para ir para aquele dispositivo. Vão trazer também o código do DARF, o vencimento, a fundamentação legal e inclusive ali observações que são importantes. Por exemplo, quando o prestador for imune, isento ou optante pelo Simples, é dispensada a retenção para esse tipo de prestador. Valor mínimo, valor de R$10, tratativa, que isso vai ser considerado uma antecipação pela prestadora de serviço. Então é importante analisar todas as situações, lembrando que a obrigação da retenção e o recolhimento, DARF, tudo isso é na fonte pagadora. Então o prestador ele cumpre a sua obrigação de informar as alíquotas, mas o tomador ele é responsável, ele tem que estar mais atento a essa obrigação. As contribuições sociais, o PIS, COFINS e contribuição, também está sujeito à retenção para este serviço, com a alíquota de 4,65. E da mesma maneira, vem trazendo o fato gerador, o código DARF, observações que precisam ser, que o tomador e o prestador precisam estar atentos quanto a esse serviço. E já o INSS, para este serviço, por exemplo, não há a retenção conforme a Instrução Normativa 971.
Então aqui você já tem uma análise bem detalhada sobre um serviço, se ele vai ter ou não retenção. Vamos pegar aqui um outro só para consolidar a explicação. Vamos pegar aqui o grupo 7, vou relacionar todos do grupo 7, e vou pegar aqui execução por administração, que é a construção, digamos assim. Imposto de renda também haveria retenção, só que aqui tem uma descrição importante que o tomador precisa estar atento. Somente haverá retenção caso esteja sendo executado o serviço de natureza intelectual científica, conforme as exceções lá do regulamento. Então pode haver aqui uma análise da obra, pode estar acontecendo um serviço de engenharia, tá? um trabalho intelectual. Aí este sim estaria sujeito às retenções. Caso não haveria. E aqui nas jurisprudências, decisões, consulta, estão relacionadas diversas soluções, diversas jurisprudências de casos específicos, tá? Quando houve algum contribuinte que teve alguma dúvida se havia ou não a retenção e questionou isso junto à Receita, e a Receita se posicionou por meio de soluções de consulta. E as COSIT, elas teriam esse efeito vinculante se o seu caso for o mesmo da consulta. E é importante estar observando também essas soluções de consultas. PIS, COFINS, contribuição, a mesma maneira, somente haveria retenção se for serviço de natureza intelectual. E o INSS aqui já teria retenção, com a alíquota de 11%. Traz aqui as informações de quando não haveria para esse tipo de serviço, traz o conceito de empreitada total, empreitada parcial. Então, todos os serviços eles vão ter essas parametrizações que é importante você estar atento, seja no polo de prestador ou no polo de tomador.